Já vou deixar. Consegui por aqui. Da menina que me mandou o negócio, mas eu não estava conseguindo, porque eu não tinha o. Por aqui eu não estava conseguindo. Pessoal, boa Aí eu consegui por noite. aqui. Deixa eu falar com o Luiz Cláudio aqui. É uma honra tê-los aqui conosco para essa Super Masterclass. Alguns já me conhecem, mas eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Silvia Demore, sou mentora de carreira e trabalho com liderança. Trabalho com desenvolvimento humano há cerca de 15 anos. Estou com vocês nessa evolução constante do conhecimento. E por essa razão, me conectei com a Lorena Zinato, especialista em PNL, trabalha também com PNL, gestão e liderança, e tive a honra de conhecê-la há pouco tempo. E com essa conexão, eu apresento vocês a essa especialista que vem muito a contribuir com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho. Então, é com você, Lorena, seja bem-vinda à nossa Masterclass PNL na gestão e liderança. Acreditamos muito que nós vamos conhecer um pouco mais sobre como que a gente pode aplicar a PNL na nossa gestão e liderança e como que a gente pode contribuir no nosso trabalho com essas técnicas que você vem a nos apresentar. Fica bem à vontade. Eu já te deixei como anfitrião para você fazer o compartilhamento da tela. Pessoal, vamos fazer algumas combinações. Vocês podem fazer as perguntas no chat, no final a gente vai dar um espaço para poder respondê-las. E o certificado, quando a gente terminar a Masterclass, vocês coloquem o nome completo e o endereço de e-mail para que a gente possa estar enviando. Quem estava na outra Masterclass, que foi dia 13, quinta-feira, já receberam os seus certificados. Uma ou duas pessoas não receberam porque a gente me passou contato hoje, né, o nome completo. Mas assim que a gente terminar a Masterclass, ali você já pode colocar o nome completo e o endereço de e-mail. Só vai receber aqueles que ficarem até o final, tá? Porque tem que ser congruente, né, com todos. Tá bom? Combinado? Todos combinados? Então tá bom. Lorena? Então vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Prazer falar para essa turma tão bacana. As mulheres, como sempre, imperando, né? Sempre marcando presença no desenvolvimento humano. E, primeiramente, eu queria agradecer essa amiga, uma nova amiga, Silvia Demore. Muito obrigada, minha querida. Que prazer estar mais uma noite com você, falando para o seu público, para essas pessoas tão especiais. As coisas não acontecem por acaso, a gente teve um primeiro momento, tem uma turminha aqui que já está se conectando e fortalecendo essa conexão, né? E eu acredito que cada vez mais nós estaremos unidos aí nesse propósito que é levar o autoconhecimento, o desenvolvimento humano às pessoas, né? E nessa noite, a convite dessa querida, que mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, pela confiança, eu vim aqui trazer um pouquinho do que eu conheço, do que eu sei, do que eu aplico no meu dia a dia profissional e quero compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, também aprender com vocês, porque no final nós vamos ter um bate-papo, então vocês podem tirar dúvidas, trazer as experiências de vocês e vamos começar aí a nossa apresentação, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para fazer a apresentação inicial. Eu não estarei vendo-as, mas vendo vocês todos, né? Mas se tiverem alguma dúvida, podem colocar as perguntinhas ou se alguém quiser abrir o microfone para questionar, fazer alguma colocação, é só me falar também, ok? Um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, me vendo também? Agora eu vou ver vocês pouquinho, né? Então, pessoal, eu sou Lorena Zinato, uma fotinha bem marcante aí no início, para vocês não esquecerem do meu rosto. E eu sou mentora de desenvolvimento humano e alta performance, sou também mentora organizacional, ambas as certificações pelo IMC, o Instituto Mentor Coach, que é um instituto que hoje aí faz frente às formações de uma boa parte das pessoas, dos profissionais que estão aqui. Sou uma Master em Programação Neurolinguística, Master em Hipnoterapia, tenho a formação na área de regressão emocional,
Também tenho formações em treinamento de lideranças, em comunicação assertiva, sou analista comportamental DISC, trabalho com inteligência emocional e comunicação não violenta. Sou também advogada há 13 anos e terapeuta oriental. E o que eu faço com tudo isso, pessoal? Juntei todo esse conhecimento no Estrutura da Mente, que é a minha empresa aqui em Belo Horizonte, na qual eu trabalho, né, com um enfoque terapêutico, mas também com enfoque do desenvolvimento humano, seja na vida pessoal ou profissional, possibilitando às pessoas a evolução do ser, a entrega de resultados satisfatórios, né, em prol de uma vida mais tranquila, em equilíbrio, que eu acredito que hoje é o que o ser humano busca, né? Então, o meu objetivo, através da Estrutura da Mente, é capacitar e desenvolver as pessoas através do autoconhecimento, do uso da inteligência emocional, aperfeiçoando esses pontos fortes, né, que todos nós temos, e também dando atenção aos pontos fracos, ao que precisa ser reprogramado, seja a nível comportamental, e auxiliando as pessoas a lidarem com as suas emoções e até mesmo superar possíveis traumas, né? O enfoque ele é tanto na vida pessoal quanto no contexto corporativo, na aplicação das técnicas no enfoque corporativo empresarial, que é o que hoje a gente vem aqui trazer para vocês. Vou molhando a garganta de vez em quando, porque aqui em Belo Horizonte está muito quente e está seco o tempo. Então, tem que ir hidratando a garganta para ter voz até o final, né? Então, vamos lá. Eu vim falar para vocês hoje sobre a programação neurolinguística na gestão e liderança. E aí, todo mundo está vendo aí a sigla PNL. E acostumem-se com isso para quem ainda não conhece, porque essas siglaszinhas são muito importantes e são muito poderosas. E o que significa PNL, pessoal? Programação neurolinguística. Então, inicialmente, eu acho que cabe aqui eu falar para vocês como que surgiu a programação neurolinguística, né? Embora atualmente o termo esteja tomando uma proporção maior, conhecimento e aplicabilidade, na verdade já se fala dessa técnica desde os anos 70. Ela tem como precursor Richard Bandler, né? Que após estudar a atuação de alguns terapeutas, ele descobriu alguns padrões comportamentais que, através da repetição de resultados e assimilação desses, ia facilitando o quê? A atuação, a abordagem comportamental. Então, através da modelagem da excelência humana e junto, né, com outros profissionais como John Gringer, tem a Virginia Satir, enfim, aperfeiçoaram a técnica, nascendo assim a programação neurolinguística como hoje nós a aplicamos. E o que é a PNL? Ela é o estudo da experiência subjetiva do ser humano. E o que pode ser feito com essa experiência? Todos nós temos particularidades, singularidades, e o que a gente faz com isso? A gente busca atuar em alta performance dentro dessas qualidades que cada um tem. Mas muitas vezes nós não temos o conhecimento de como usar, né, todo esse poder que há dentro de nós, todas as nossas qualidades e habilidades. E através da programação neurolinguística, a gente consegue fazer um melhor uso das nossas percepções, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas sensações. Então, quando a gente fala programação, o que se direciona? Organização das ações. Neuro é o estudo da mente, dos pensamentos. E a linguística, que são as formas de linguagem, sejam elas verbais ou não verbais, porque nós estamos o tempo todo nos expressando. Então, quando a gente faz a junção dessa organização de ações, o estudo da nossa mente, dos nossos pensamentos e como nós expressamos isso com o outro nos ambientes de trabalho, a gente consegue fazer o quê? A conexão da PNL, da programação neurolinguística, e assim atuar, né, em uma performance mais adequada, dentro do seu propósito, dentro dos seus objetivos, e encontrar a alta performance. Então, ela está associada à capacidade que nós temos de reprogramar os nossos comportamentos e as nossas emoções, através do uso de técnicas e ferramentas que envolvem a neurolinguística. Então, PNL é técnica. E a gente fica assim, meu Deus, como eu vou reprogramar comportamento e emoção? Até um tempo atrás, a gente não falava tanto, né, sobre essa questão da gestão das emoções, um pouquinho mais à frente a gente vai entrar nesse aspecto,
Mas a neurolinguística, a PNL, propriamente dita, como técnica, ela vem para nos auxiliar como uma ferramenta. E claro que nesse contexto hoje a gente vai dar um enfoque mais voltado para o lado corporativo, para a gestão e para a liderança, mas tudo que a gente fala aqui pode ser aplicado tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, porque a gente está o tempo inteiro falando sobre emoções, comportamentos, né? Tudo envolve emoções e comportamentos, e tudo isso é comunicação. Então, através da PNL, nós podemos modificar comportamentos que são indesejáveis, manias, né? Então, às vezes, uma mania de roer a unha, de cutucar um dedo, de puxar o cabelo, mas também, falando no aspecto já corporativo, nós podemos modificar comportamentos que são indesejáveis dentro de um ambiente de trabalho, para que a gente tenha, né, uma performance assertiva e encontre melhores resultados, usando o nosso cérebro de forma favorável para alcançá-los. Então, pode parecer um tanto quanto complicado, mas é mais simples do que vocês imaginam. E aí a gente vem para o contexto da gestão e da liderança, né? A gente tem que falar de gestão e liderança. Para poder aplicar a PNL, a gente tem que entender um pouquinho. E hoje, quando a gente fala de gestão e liderança, a gente sabe que ser um bom líder não é uma habilidade inata. Para chegar, né, a esse nível, é necessário adquirir conhecimento, a gente tem que observar a vivência, a experiência de vida, temos que investir em cursos, informações e material didático, né, para termos uma atuação, uma gestão, uma liderança plausível, né, dentro de um contexto de competitividade que hoje envolve, né, as grandes empresas, não só as grandes, as pequenas empresas, e principalmente num momento em que nós estamos vivendo, em um contexto de pandemia, onde toda circunstância, né, do mercado, da gestão por si só, da liderança, ela modificou e tem exigido cada vez mais habilidades do ser humano, dessa conexão, né, ser humano, para que ele encontre resultados. Então, também não é só a técnica, é conseguir gerir toda essa coletânea de características em prol de ser mais assertivo. Então, a verdadeira liderança, ela não é um presente, ela é sim uma conquista. Então, através de atitudes, da experiência, você adquire o respeito e a admiração de demais pessoas, criando autoridade para gerir equipes, projetos. E este processo, ele é fundamental, porque um bom líder, ele precisa de outras pessoas. E vejam a conexão que eu fiz agora há pouco, eu falei com vocês, o que a gente vai trabalhar, que a gente vai falar aqui hoje, é aplicável no contexto terapêutico, mas também é aplicável no contexto pessoal. Então, quando eu falo com você sobre a gente se conectar com outras pessoas que também são fundamentais no nosso dia a dia, nós podemos fazer, por exemplo, uma analogia com as nossas famílias. A gente, né, nós, a maior parte que está aqui presente, até onde eu vi os rostinhos, eram mulheres, acredito que boa parte tem família, e dentro de casa também a gente tem uma gestão, a gente também exerce a liderança, as que são mães, por exemplo, né, e tudo isso, muitas vezes, assim, como, por exemplo, quando a gente tem filho, não vem com manual. Então, nós temos que aprender a gerir as nossas emoções, a aprender a liderar nesse ambiente e fazendo conexão disso tudo. E muitas vezes a gente precisa reprogramar um comportamento para ensinar aquele que está mais próximo, para poder motivar, para poder inspirar. Então, tudo que a gente trabalha na PNL, que nesse contexto é empresarial, gestão e liderança, a gente também aplica na vida pessoal. E você tendo o conhecimento de si, você vai ver que vai ser muito mais fácil usar as técnicas da PNL e ter ainda mais sucesso nos contextos profissionais. Então, o que acontece? Quando a gente fala de gestão e liderança, a gente observa no contexto atual que as pessoas se tornaram o centro. Antes era formação, era conhecimento, era disputa, né? Por aquele que se saía melhor. Então, as pessoas que têm aqui um ambiente de trabalho já bem estabelecido e sabem como que funciona, e as que que têm mais experiência sabem que em outros momentos era questão só da produtividade, e não que essas coisas hoje não, esses fatores hoje não sejam observados, não sejam observáveis.
Tudo isso continua, assim, sendo destaque, mas o enfoque principal é o quê? É na pessoa, no ser humano que está ali atrás, executando a gestão, a liderança. Então, toma uma particularidade ainda maior. E quando a gente fala de ser humano, consequentemente, a gente fala de emoção, de sentimento, e essas relações nós vamos observando que elas vão ficando mais profundas, mais intensas, né? Então, nós temos uma nova ideia sobre gestão e liderança. Todas as pessoas em uma organização, elas podem contribuir muito mais para o sucesso com o uso da inteligência emocional. Foi-se o tempo em que o líder, o gestor, ele não se conectava com a sua equipe, que ele não buscava ter a opinião, saber de outras experiências, né? Que ele parava e ouvia e se conectava, que se preocupava com dar e receber feedback. Hoje não, isso é essencial para uma boa gestão e uma boa liderança. E os princípios da ciência comportamental, eles passaram a ser mais ainda aplicáveis nessa gestão, né, como formas de conectar colaboradores aos objetivos de uma empresa para que isso começasse a ser mais explorado. A gestão de pessoas, ela ganhou um peso fundamental no sucesso de qualquer negócio. Então, não é só você ter um negócio. As pessoas que estão ali com você, elas fazem diferença. É necessário que essa equipe ela tenha interação, que ela tenha conexão, né, para que a empresa como um todo, que a organização, ela colha melhores resultados. Então, essas expressões como cultura organizacional, gerenciamento de conflitos e muitas outras se tornaram mais centrais, porque justamente quando a gente fala dessa cultura organizacional, não é só a organização, por trás dessa organização tem uma série de pessoas, de vidas, e vidas também têm as suas particularidades. E é necessário nós abrirmos, né, o olhar, a visão, para entender essa particularidade do ser humano, a singularidade. Eu tenho uma amiga que vai adorar eu falando dessa palavra singularidade, que ela usa muito no enfoque de trabalho dela, mas essa singularidade que cada um tem para entregar o seu melhor. E aí, quando a gente fica, né, pensando na PNL nesse contexto, Lorena está falando aqui para mim sobre entregar o melhor, falando de gestão, de como que hoje as organizações, as empresas funcionam, fluem melhor, e aonde que entra a PNL, a programação neurolinguística? Ela oferece ferramentas ideais para que você alcance o seu autodesenvolvimento, ao mesmo tempo em que melhora suas habilidades e sua forma de pensar, possibilitando uma alta performance e, consequentemente, a atuação em conformidade com a inteligência emocional. Só um minutinho, tem alguém com o microfone aberto? Se conseguir fechar para a gente, eu agradeço. Pode deixar que eu fecho. Ok, perfeito. Obrigada, Silvia. Então, pessoal, nesse contexto da programação neurolinguística, e aí eu estou falando com você sobre gestão de pessoas, sobre liderança, é necessário que nós estejamos atentos para a particularidade dessa equipe que hoje compõe, é tão essencial, né, para o funcionamento de uma equipe, de uma organização, de uma empresa, e a PNL ela entra como uma ferramenta para nos ajudar a perceber, a enxergar melhor o outro, a entender o contexto, a desenvolver uma sensibilidade, inclusive, e escolher principalmente em qual estado você quer estar. Porque muitas vezes nós até sabemos o que é necessário ser feito, como que a gente deve, por exemplo, em um ambiente conturbado de trabalho, por exemplo, né? Um gestor, um líder, muitas vezes ele até quer agir de determinada forma, mas ele tem, às vezes, algum obstáculo, alguma crença que o impeça de ter aquela atuação mais assertiva. Da mesma forma, ele visualiza no outro um comportamento indesejável e às vezes não sabe, não tem, né, a didática, a performance para poder chegar a essa pessoa e se conectar e conseguir ajudar, né, a fazer uma reprogramação. E a PNL vem como uma ferramenta quase mágica para ajudar a fazer essas adequações. E quando a gente fala de programação neurolinguística, algumas questões elas são essenciais, porque a programação neurolinguística ela tem a ver,
ela está conectada ao autoconhecimento. Na verdade, nós que estamos aqui, as minhas amigas, as minhas colegas que estão aqui, nós sabemos, né, que para todo e qualquer processo de desenvolvimento é fundamental nós nos conectarmos com o verdadeiro conhecimento do ser, que é esse autoconhecimento. E muitas vezes a gente começa a fazer um processo e quase sempre eu me deparo perguntando para os meus mentees, para os meus coaches e tudo mais, pessoal, você sabe quem que você é? E as pessoas falam, não, eu não sei. Algumas já respondem de imediato, não sei. Algumas ficam pensando, porque é difícil a gente falar, parar e até assumir. Falar, eu não me conheço. Eu comecei o meu processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento há 5 anos atrás. E hoje eu tenho 38 anos, então aos 33 anos eu comecei esse processo. E confesso que eu até comecei cedo. Eu tive essa necessidade, eu vejo isso hoje como ter começado esse processo cedo, porque tem pessoas que têm 60, 65 anos, experiências profissionais magníficas, mas elas não se conhecem verdadeiramente. Então, o autoconhecimento, ele é basilar, porque com ele você vai permitir descobrir quais são suas qualidades, suas capacidades, os seus pontos a serem aperfeiçoados. E quando eu falo de pontos a serem aperfeiçoados, aí nós direcionamos para a aplicação da PNL. Então, a PNL, ela tem a ver com o quê? Com esse autoconhecimento. É necessário que você se conheça, que você se perceba no mundo corporativo, no ambiente de gestão, no ambiente de liderança, que você se perceba e se compreenda no seu ambiente familiar, para que você consiga encontrar a sua melhor performance, para que você consiga determinar, eu quero estar agindo dessa forma, eu quero me comportar desse jeito, eu quero ter este resultado. E sem começar um processo de autoconhecimento, é um tanto quanto complicado. Então, a gente está sempre falando em autoconhecimento e as pessoas ficam, mas tem que investir. Tem, pessoal, tem que investir em autoconhecimento, porque isso é designar esforços para você entender a si mesmo em todos os âmbitos, como eu acabei de mencionar. O autoconhecimento, ele é um processo transformador. Uma vez que você dá o primeiro passo, você não quer voltar mais. Então, é o maior investimento que nós podemos fazer por nós mesmos, pois quando nós nos conhecemos, não reagimos impulsivamente aos nossos processos internos e à vida, e desenvolvemos uma conexão consciente do nosso eu, do nosso mundo externo. Então, eu falo que quando a gente se conhece, a gente vem para um estado de presença, principalmente em momentos conturbados, momentos que exigem um pouco mais da nossa energia, da nossa experiência. E quando a gente fala, por exemplo, em um contexto corporativo, a gente sabe quanta coisa rola nesse ambiente, desencadeia, quanta tensão existe. E um profissional da gestão e da liderança que se conhece, ele com certeza vai conseguir perceber melhor o outro. Porque quando a gente se conhece, a gente vem para aquele estado de presença, que é quando você entrega melhores resultados, quando você consegue entender e gerir melhor suas emoções. Vou falar um pouquinho mais à frente. É o uso da inteligência emocional. Então, para que nós consigamos aplicar a PNL raiz, na sua melhor forma, para que você haja de forma a encontrar o resultado, porque programação neurolinguística, como um todo, a gente pode olhar ela como uma terapia focal breve, ela é focada no resultado. Então, a aplicação da prática, ela é voltada para encontrar o estado atual e o estado desejado. Estou triste nesse momento, vou fazer uma apresentação, vou ter uma reunião. Eu preciso empoderar a minha equipe. Vamos aplicar a técnica para chegar nesse estado de uma forma muito rápida. Agora, como que a gente faz isso sem se conhecer? Sem entender quais são as emoções, aquele tremor, aquele frio na barriga, o nervosismo que muitas vezes faz parte do contexto em que nós estamos vivendo.
Então, é muito importante. Eu gosto de falar, inclusive, que é imprescindível que nós possamos nos conhecer cada vez melhor e aperfeiçoar. Porque a gente se conhece justamente para o quê? Para encontrar a nossa melhor versão, para que a gente possa se aperfeiçoar. E as habilidades de comunicação e influência, elas também vêm em decorrência desse autoconhecimento. E quando nós falamos da programação neurolinguística em si, o que eu falei lá no inicinho? Linguística é comunicação verbal e não verbal. E mesmo quando nós estamos aqui parados, eu estou vendo só a Silvia aqui, ela estava com a mão no queixo, ela está se comunicando de alguma forma. Eu não estou vendo você, estou olhando para a tela do computador, mas eu estou aqui mexendo os meus braços, né? Eu estou aqui fazendo expressões com o meu rosto. E se eu ficar aqui parada olhando para vocês, eu estou me comunicando. E às vezes eu posso estar falando com meu filho em algum momento, eu gosto muito de brincar e trazer o Luiz Gustavo para os meus exemplos. Às vezes no momento em que ele apronta alguma dentro de casa e aí eu fico brava, eu não preciso falar muita coisa. Da forma que eu olhei para ele, ele já me entende. E assim com os maridos, e às vezes até com cachorro, né, Silvia? Às vezes até com, né, ela falou que ele tem vários bichinhos, eu tenho a minha calopsita. Eu já viro para ele e falo, Atena, eu estou conversando com a calopsita, mas eu estou comunicando. Então, saber se comunicar e influenciar os demais são habilidades imprescindíveis, né, no contexto de liderança e de gestão. E quando a gente sabe se comunicar, quando a gente se percebe e consegue fazer a adequação dessa comunicação e dessa influência através de uma técnica, imaginem que o resultado ele é ainda mais poderoso. Então, nós temos que buscar clareza ao expressar, buscar manter diálogos e abertura para ouvir críticas, sugestões e também elogios. E quando eu falo disso, vocês também devem estar pensando, onde que entra a PNL? No equilíbrio dos estados emocionais. Porque muitas vezes você vai para uma reunião e você já vai com tanto receio de ser calejado, de ser apedrejado, que você vai desestabilizado. E para isso nós temos uma técnica muito interessante, que é uma blindagem, que ela te coloca em um estado de empoderamento, que é como você colocar uma segunda pele e ficar intocável. E se sentir mais protegido, mais seguro e conseguir ou apresentar, ou receber, porque também quando a gente recebe uma informação, quando a gente recebe uma comunicação, também é uma troca de energia. E às vezes a gente não está preparado emocionalmente porque a gente tem que ouvir. Então, nós usamos as técnicas para esse contexto de empoderamento. E o papel de um líder, como também é administrar possíveis conflitos e esclarecer dúvidas, é muito interessante que ele, né, busque investir nessa área, porque um líder precisa estar com essas habilidades e ter domínio, inclusive, de algumas técnicas, ali a seu dispor, para que ele, às vezes, ampare um liderado, que ele motive a sua equipe. Então, se, por exemplo, essa ferramenta de blindagem que eu falei com vocês, então, se a gente associa, por exemplo, essa ferramenta a um super-herói, nós mulheres que estamos aqui, né? Então, a gente fala mulher empoderada, a gente pensa na Mulher Maravilha, quase sempre. E a Mulher Maravilha, ela é cabisbaixa? Não, ela é aquela mulher linda e maravilhosa, poderosa, por si só, como se diz, ela chega chegando. E quando a gente fala na blindagem, se a gente associa, por exemplo, a imagem da Mulher Maravilha com o contexto em que você quer se apresentar, para isso você precisa se conhecer, entender as suas emoções e se conectar, né? Inclusive ter conhecimentos de vida. Então, por exemplo, estou falando de Mulher Maravilha, pressuponho que grande parte de vocês sabem como é a Mulher Maravilha. Nós começamos a fazer analogias e vamos nos imaginar empoderados nesse momento. Então, a gente até respira um pouquinho mais fundo, às vezes levanta os ombros, e aí é uma forma de você começar a conectar o seu corpo com a sua mente. Então, nós, né, buscamos influências através dos contextos de o quê? De analogia. E aí você se empodera e traz para você aquelas habilidades, às vezes imaginando. Porque com a PNL, o próprio fato de imaginar e visualizar algo
já te traz recursos poderosos para atuar em uma performance desejada. Então, é muito importante que um líder busque ter conhecimento, por exemplo, de ferramentas como as que a programação neurolinguística dispõe, para que ele tenha uma boa comunicação, para que ele tenha material disponível para aprimorar as suas habilidades, as habilidades da sua equipe, e influenciar também outras pessoas a se sentirem bem guiadas por escolhas, opiniões e decisões. Se eu viesse aqui hoje, cabisbaixo, falar para vocês, eu estaria num contexto de empoderamento para fazer vocês se conectarem com a programação neurolinguística? Não, pessoal. Eu preciso estar em um contexto de empoderamento, feliz, alegre. A Silvia vai lembrar que o dia que nós fizemos a live, né, Silvia? Eu falei sobre uma das minhas âncoras, que é uma outra ferramenta que nós utilizamos. E assim, eu estou falando da âncora. Quem assistiu a live que eu fiz com a Silvia, já está até vendo que o meu sorriso mudou. E eu estou com a minha mão aqui, ó. Vocês estão me vendo, né? Estou segurando aqui o centro da minha mão. E as âncoras são outras, né? São outras ferramentas poderosas que nós utilizamos na programação neurolinguística, porque com elas nós associamos estados emocionais de uma forma quase que mágica. Como eu pratico muito essa âncora, já eu explico melhor para vocês essa ferramenta, tá, pessoal? Para vocês não ficarem perdidos. Mas só assim nesse contexto, porque eu acabei de pensar na minha âncora e eu associei naturalmente a ela. E eu tô rindo um pouco mais, eu tô sempre sorrindo, quase sempre vocês me veem com esse sorriso no rosto, mas eu tô sorrindo mais e sentindo a minha bochecha se esticar. Por quê? Porque nesse momento eu me associei à minha âncora. E como eu pratico, só de pensar, eu me conectei a ela. E a minha âncora é uma âncora de felicidade. Uma pessoa feliz, ela está sorrindo, ela está com uma boa expressão, ela está com um semblante leve. Eu espero que vocês estejam percebendo isso nesse momento. Então, a programação neurolinguística, ela oferece ferramentas para que vocês trabalhem essas habilidades. As que vocês já têm, vocês vão ver logo mais que vocês já têm muitas habilidades. Às vezes nós não sabemos usá-las, né? E habilidades que podem ser desenvolvidas. E também falando nesse contexto, nós temos o quê? Um pensamento sistêmico, que é ter uma visão além das situações imediatas, né? Para que a gente obtenha o quê? Sucesso. Então é importante a gente saber olhar para o passado, para a gente construir caminhos para o futuro, sem que isso esteja fora de um contexto presente, porque isso aqui também faz parte. Então o líder, ele precisa ter um olhar amplo em torno do que está acontecendo. E muitas vezes, para que ele tenha esse pensamento sistêmico, ele necessita perceber o outro. Olhar com empatia. E dentro da programação neurolinguística, a gente tem uma ferramenta que se chama posições perceptuais, que ela nos permite se conectar com o outro de uma forma ainda mais intensa, podendo perceber aquilo que se passa. Porque muitas vezes, num contexto corporativo, por exemplo, a gente não dá atenção porque aquele colega está vivendo, pode estar vivendo um momento difícil, um momento pessoal, não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, mas isso interfere. E como eu falei, as pessoas hoje estão no centro de um contexto organizacional. E é importante que a gente tenha esse pensamento sistêmico para que nós sejamos líderes diferenciados. Então, o líder, ele precisa ter a capacidade de enxergar e compreender todo o sistema do qual ele faz parte, vendo além das questões mais óbvias e imediatas, que são as necessidades, os projetos, aquilo que tem que ser aperfeiçoado, trabalhado em equipe, mas também ele tem que olhar para o todo, porque a liderança é uma combinação entre o que você é, os talentos e habilidades que você desenvolveu e a sua compreensão do contexto em que está inserido. Tá fazendo sentido, pessoal? Tô vendo um joinha aí. Muito bem. E aí eu pergunto para vocês, vocês acreditam estar usando bem a sua mente? Porque nós temos duas mentes, a consciente e a subconsciente. Então, às vezes a gente está, né, aquilo que eu falei, tendo aquela visão superficial da coisa, mas olha quanta coisa, quanta circunstância envolve uma determinada questão, uma determinada demanda. E assim também funciona a nossa mente,
né? Nós temos várias coisas que vêm de imediato, a nossa atuação primária, mas aquilo que está ali guardado e que o próprio autoconhecimento revela muito disso para nós. É porque a gente tem aquela casquinha, e o que está ali atrás? O que a gente está fazendo com o que está escondido? Então, é importante a gente se perceber nesse contexto, porque através da PNL a gente pode trabalhar bastante esse subconsciente. A gente desenvolve, através dessas técnicas, uma performance, o uso dessas competências, dessas qualidades. A gente reprograma, às vezes, algo que está ali guardadinho, que impactou em algum momento da vida e que a gente nem percebe que esteja ainda influenciando o nosso contexto atual. Então, nós precisamos usar a nossa mente. E para usar a nossa mente, nada mais fundamental e óbvio do que a gente desenvolver o equilíbrio emocional, a nossa inteligência emocional, que é a capacidade de manter um controle mental em meio a desafios e mudanças que podem acontecer em todas as áreas da vida, seja na pessoal, profissional, social, amorosa, familiar. E como tudo isso às vezes se embola em um momento de trabalho, não é, pessoal? Como às vezes a gente tem uma demanda pessoal e eu tenho que ali desenvolver um trabalho, um projeto, e às vezes a mente vai lá, vem cá e você não produz nada. E quando a gente fala de líder e um líder e usar a programação neurolinguística, a gente conecta aquele autoconhecimento, que é o fato dele se perceber, dele se entender, e a gente aplica as ferramentas para que a gente obtenha esse controle mental. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando de tristeza, eu, Lorene, em específico, tenho uma âncora de felicidade. Se a gente estivesse falando de estresse, nós vamos trabalhar a técnica para desenvolver o quê? Os contextos em que você está mais tranquilo, em que você entrega o melhor resultado. Se é medo, a gente trabalha uma blindagem para você se sentir seguro e protegido. Se é a relação com o outro, nós podemos usar o quê? O exercício das posições perceptuais, para a gente também entender o outro e conseguir ter uma visão mais aprimorada sobre aquele ponto de vista. E ter equilíbrio emocional, eu gosto muito de dizer que é qualidade de vida. Quando a gente sabe gerir as nossas emoções, a gente consegue gerir melhor a nossa própria vida. Porque nós somos também emoção. E temos estados emocionais com poucos recursos, estados, né, emocionais que são limitantes, impeditivos. O que eu falei com vocês o tempo todo? A PNL te proporciona chegar no estado desejado. Então, é pegar aquele estado atual, um contexto de baixa performance, pegar tudo que está limitando, que está te impedindo de chegar ao estado desejado e reprogramar. Reprogramar a sua mente. Só que aí, não é a sua mente que domina, é você quem escolhe. Eu quero entregar esse resultado. O que eu preciso? Vamos, né, desenvolver o autoconhecimento, você se perceber no ambiente, na gestão, na liderança. E vejam que o tempo todo eu estou falando de gerir, de liderar, e nós continuamos aplicando isso no contexto pessoal e principalmente no contexto profissional, que é o nosso enfoque aqui. E quando a gente fala da PNL, a PNL ela atua nos níveis neurológicos. Né? Então, a gente tem aqui a pirâmide, que a gente gosta muito de utilizar na PNL, que ela mostra, né, em quais níveis neurológicos a PNL ela atua. Muitas vezes é no ambiente, às vezes nos comportamentos, muitas vezes no comportamento, algumas vezes nas capacidades, nas nossas crenças e valores, que as nossas crenças, quantas vezes elas nos impediram de fazer algo, né? Às vezes subir no pé de manga quando é criança, como também, às vezes não acreditar que fosse capaz de fazer uma apresentação, liderar uma equipe. Ela atua também naquele contexto da identidade. Né? Nós falamos de autoconhecimento, também faz sentido conectar essa identidade, e muitas vezes até em um nível mais profundo e intenso, que é o da espiritualidade. Né? E aí a espiritualidade é que a gente não está levando para aquele contexto religioso, tá? É um contexto do algo mais, daquilo que te move, né? Que te inspira e que
te dá um plus. Então, o ambiente, ele molda as pessoas, ele muda comportamentos. E muitas vezes é necessário desenvolver novas habilidades, revisar crenças e descobrir a sua identidade, para assim elevar sua espiritualidade e encontrar melhores resultados. Estão me ouvindo? Ok. Então, quando nós fazemos as interferências através das técnicas da programação neurolinguística nesses níveis neurológicos, né? E claro que a gente percebe isso justamente através de quê? Uma análise comportamental é uma ferramenta poderosíssima para que a gente se perceba, para que a gente se conheça melhor. Ela está relacionada ao autoconhecimento. Então, os profissionais que estão aqui, né, nós todos utilizamos muito essa ferramenta para quê? Para que a gente tenha ainda mais facilidade de acesso a perceber em qual nível neurológico nós vamos fazer as interferências com os nossos mentis, com os nossos coaches. E um líder que tem o domínio de programação neurolinguística pode utilizar essas ferramentas para o quê? Para identificar em qual contexto a sua equipe precisa. Às vezes é só naquele ambiente de trabalho. E já mudar o ambiente de trabalho já vai mudar muita coisa por si só e a equipe como um todo vai colher melhores resultados ainda. Então, quando a gente fala da programação neurolinguística, é interessante a gente entender que, olha, às vezes as pessoas pensam de uma forma realmente limitante, né? Eu não vou conseguir fazer isso, eu não tenho capacidade. E aí a gente tem que entender que o mapa não é um território. A gente tem que sair dessa zona de conforto, do que a gente pensa habitualmente, abrir a mente, a visão para novos conhecimentos, para novas habilidades, para novos estados emocionais, e a PNL te proporciona isso, porque ela te permite chegar em um contexto que talvez você nunca imaginou ter chegado. O corpo e a mente, né, então a gente fala desse alinhamento, eles fazem parte de um mesmo sistema. Foi-se o tempo em que a gente falava, a mente funciona de uma forma, o corpo reage de outra. Não, né? Muitas vezes você pode estar desmotivado, mas o fato de você ir lá, se produzir, a mulherada que está aqui, ir lá arrumar um cabelo, fazer uma unha, e são coisas simples, né? Num contexto pessoal, você já coloca o seu corpo em um estado de empoderamento, e conecta sua mente para ir lá e trabalhar e às vezes ser o seu melhor dia de trabalho. Um outro pressuposto da PNL, como eu disse para vocês, é impossível não se comunicar. Até quando a gente está em silêncio, a gente está se comunicando. E as pessoas, elas possuem todos os recursos. Então, se eu consigo utilizar a PNL hoje no meu dia a dia, na minha vida profissional, no meu contexto familiar e vários outros contextos, todos vocês também podem utilizar, vocês podem usar. Nós temos esses recursos, a gente tem que aprender a utilizar. E olha que eu, por exemplo, eu falei com vocês de uma ferramenta que é a ancoragem e coloquei meu dedo aqui no centro da minha mão. Né? Todo mundo está aqui, tem uma mãozinha, tem um dedo e vocês vão descobrir uma ancoragem em vocês. Nós podemos trabalhar uma ancoragem. É possível. Né? Todo mundo aqui já sentiu raiva, felicidade, frio na barriga. Em algum momento na vida vocês sentiram isso. Sentimos medo? Quem nunca sentiu medo? E, né, eu gosto muito de falar, nós somos luz e nós somos sombra. A gente tem que aprender a usar isso. Claro que tem outras questões conectadas, como o caráter, os nossos valores, né? E isso aí entra lá naquela pirâmide que eu mostrei para vocês. A gente tem que aprender a usar os nossos recursos dentro do nosso propósito de vida. Claro que tem pessoas que usam as ferramentas que aprendem, que desenvolvem em outros contextos. Aqui a gente está em um contexto de confiança, de segurança, e eu acredito que todo mundo quer usar isso para o bem, para prosperar, para ajudar o próximo, para se desenvolver, para sermos pessoas melhores. Então, vai da nossa essência. Eu acredito que a gente sendo luz, a gente aprende, né? E a gente tendo a vontade, porque também tem essa questão da vontade. A gente pode aperfeiçoar tudo que há em nós, e a PNL é uma excelente ferramenta para isso, para que a gente entregue e encontre melhores resultados. E quando eu falo de resultados, não é só produzir. Então, por exemplo, a equipe bater a meta, sim, para a equipe estar motivada, sim, mas também para o seu contexto pessoal, de sensações pessoais. Né? Então, isso é realmente muito poderoso, a gente tem que aprender a usar.
Se uma pessoa faz, todos podem aprender e fazer. E todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, lembra que eu falei com vocês sobre uma ferramenta que se chama posições perceptuais? Nela a gente faz uma trilogia. Então, você pega a pessoa e, por exemplo, em um contexto, por exemplo, de uma briga, de uma discussão em um ambiente de trabalho, dois colegas. O que um líder pode fazer com essa ferramenta? Ele pega a pessoa, né, o liderado, por exemplo, e coloca ele, né, na posição A. Perceba a posição A, que, por exemplo, é você. Como você reagiu diante de determinada situação. Aí, ok, ele vai, se percebe, a gente conecta emoção, comportamento, a situação como um todo. Aí vai lá para a situaçãozinha B. Agora, olha que a outra pessoa envolvida. Se coloque no lugar dessa pessoa. Então, foi lá para a posição B. Mas é se conectar de verdade, viu, pessoal? É ir, sentir as emoções, às vezes é raiva, às vezes é nervoso. E aí, a pessoa começa a descobrir que quem estava naquela posição B, embora tenha tido, às vezes, um comportamento que você não gostou, que te machucou, que te incomodou, mas ela também tinha uma intenção positiva. E esse exercício, ele vai aliviando a circunstância como um todo e te fazendo perceber aquilo de uma forma diferenciada. E aí você vai para a posição C. Vamos olhar isso de fora do contexto? Olha como que aconteceu, como se você estivesse assistindo a cena. Olha o que aconteceu, olha como que você reagiu, olha ali como o outro reagiu. Ambos tinham uma intenção positiva. E então, vamos encontrar uma melhor forma de agir aqui? Então, olha como a PNL, com uma ferramenta simples, falei para vocês aqui em alguns segundos, ela, claro que de uma forma mais superficial, mas como que isso aqui pode clarear e nos fazer perceber que, às vezes, até quando a gente não age da melhor forma, a gente também tem uma intenção positiva. E quantas vezes isso não acontece no nosso dia a dia, às vezes a gente nem dá atenção. Então, tem uma ferramenta que eu gosto muito de usar, que ela diz respeito à programação neurolinguística, mas o desenvolvimento como um todo, que é esse ciclo do sucesso. E ele vai justamente lá naquela pirâmide, na parte das crenças, né? E eu gosto muito de usá-la, porque quando a gente fala das crenças, todo mundo tem alguma crença, né? Das antigas que eu já ouvi a minha avó falando, não chupa manga verde e toma leite, né? Não pode fazer isso. Eu estou falando coisas simplórias, mas às vezes no ambiente de trabalho, nossa, isso nunca vai dar certo. Ah, fulano nunca vai conseguir, nunca vai bater a meta, eu não vou conseguir bater a meta, eu não vou conseguir gerenciar essa empresa, eu não vou conseguir liderar essa equipe. Olha aqui, crenças, pessoal, são crenças. E aí, quando nós falamos de crenças, a gente tem dois contextos. Eu posso pensar de uma forma negativa, mas eu posso pensar de uma forma positiva. O que eu tenho disso? Da crença, eu começo o quê? A estimular os meus pensamentos. Então, se eu acredito que eu vou ser uma boa líder, que eu vou conseguir gerir a minha equipe, que eu vou conseguir fazer com que os meus liderados batam a meta, eu começo a ter ações, né, pensamentos em prol dessa crença, conectados a essa crença. Consequentemente, os meus sentimentos, eles são de empoderamento, de realização, são sentimentos impulsionados para o quê? Se conectarem com essa crença. Passando disso, os meus sentimentos também, eles começam a interferir o quê? Nas minhas ações. Eu já estou pensando que a minha equipe vai bater meta, eu já estou sentindo, né, o calor da própria emoção de estar agindo, né, as ações começam a ser mais direcionadas, a equipe vai se conectando, vai se motivando, porque a gente também impacta o ambiente. Né? Então, as ações começaram a também serem direcionadas em prol daquela crença de que eu vou ser uma excelente líder, que eu vou atuar em alta performance, que eu vou entregar resultado, que os meus liderados vão estar conectados. E o que eu começo a colher, pessoal? Eu estou agindo. No que depende de mim, eu vou colher esses resultados. Né? Os meus pensamentos, eles estão direcionados, assim como os meus sentimentos, e eu começo a colher resultados conectados ao quê? A essas crenças. Né? Então, o que acontece? Só voltar aqui um pouquinho para vocês verem o ciclo. É um ciclo de sucesso.
eu acreditava em algo, então a minha crença positiva, pensei positivo, sentimento positivo, ação positiva, resultado positivo. O que foi lá e fez? Fortaleceu a minha crença de empoderamento em ser uma excelente líder. Agora, eu posso pensar negativo. E aí, se eu pensar negativo, vai ser tudo ao contrário. Então, vou até sair um pouquinho aqui do compartilhamento para olhar o rosto de vocês, para quem está aqui com as telinhas abertas. Se a gente pega esse ciclo do sucesso, faz sentido a gente pensar negativo? A gente tem uma crença negativa? Não faz. Vocês estão tímidas? Acho que só tem mulheres aqui. Deixa eu ver. Só mulheres nesse momento. Não, gente, nós vamos dominar o mundo. Nós já estamos dominando o mundo, né? Ai, peraí, deixa eu ver. Ah, tem uma outra tela aqui. Ai, tem uma turma muito bacana. Alguém abre o microfone. Nós estamos dominando o mundo, gente. Né, Zoila, que deu o Líder Training Woman semana passada junto com a Carmen. Nós realmente estamos dominando o mundo. Zoila, então, mulherada. Zoila, contribui aí. Não faz sentido, Zoila, a gente ficar pensando de forma negativa. Nós somos pessoas, mulheres empoderadas. As nossas crenças têm que ser positivas. Você concorda comigo? A Zoila tá tímida. Mas tá com certeza. Não, com certeza. Assim, todo pensamento negativo, aquele pensamento que ele te puxa para baixo, né? E você começa a entrar num turbilhão que dali você não sai, você se afoga. Travou um pouquinho ali. Travou, foi o da Zoila ou foi o meu? Foi o da Zoila, né? Da Zoila. Então, trava tudo. Aí trava mesmo, porque se a gente ficar naquele contexto negativo, trava tudo, meninas, inclusive a nossa performance. E aquilo ali é uma ferramenta que a gente aplica na programação neurolinguística. E a gente foi naquele contexto, que a gente foi lá no enfoque de uma crença, que eu acredito que todo mundo aqui em algum momento já pensou em alguma crença limitante. E a gente tem que sair desse estado limitante e pensar naquele empoderamento. E para isso a gente se conecta o quê? Com as nossas crenças positivas. E se a crença não é positiva, você vai tratar de fazer ela ficar positiva. E assim a gente faz até mesmo com imagens, com visualizações. Na PNL a gente usa muito a visualização, pessoal. Então, por exemplo, eu posso me visualizar e fazer uma projeção futura? Qual que é a projeção que eu quero? Eu cabisbaixa? Meus cachos caídos? Não, eu quero uma projeção de quê? De uma Lorena empoderada, feliz, realizada, trabalhando muito, viajando com a minha família unida. Eu acredito que vocês também pensem assim com relação aos seus desejos pessoais, com seus anseios profissionais, com o que vocês querem desenvolver com seus liderados, com a sua equipe, no seu contexto profissional, mas também no seu contexto pessoal, que às vezes é simplesmente gerenciar sua casa e sua família. E aí a gente vai fazer uma imagem, a gente vai imaginar isso de uma forma cabisbaixa, a gente vai acreditar, que amanhã vai ser difícil. Tudo bem, é um dia depois do outro, sim, mas a nossa projeção ela tem que ser conectada com coisas, com imagens, com perspectivas que nos empoderem. Porque aí aquele ciclo do sucesso vai fazer sentido. Para mim faz sentido. E para vocês, faz? Eu gosto porque vocês dão um sorrisinho assim, né? Eu fico aqui só com esse sorrisão e vocês dão um sorrisinho assim, né? Mas é isso, entendeu? Então, já falei de algumas ferramentas e aí já mostrei para vocês aqui um ciclo do sucesso que eu quero ver todo mundo aplicando de agora em diante. Porque aquilo ali é PNL. Conectou no positivo, desencadeou várias ações e vai colher resultados positivos. E depois pode me dar um feedback, que eu tenho certeza que ele vai ser positivo. Tá? Vou voltar para o meu compartilhamento aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, falei com vocês aí desse ciclo do sucesso. Opa, não foi, não? Peraí, só um minutinho que eu acho que eu vou ter que mudar aqui. Aqui. Então, aqui, ok. Então, meninas, como eu acabei de falar com vocês, né? Veio uma ferramenta que eu gosto muito de utilizá-la no meu contexto profissional, para desenvolver, para fazer com que as pessoas encontrem uma melhor performance nos contextos de liderança. E quando a gente fala liderança,
é liderar a si mesmo, porque muitas vezes a gente precisa liderar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quantas vezes a gente não fica perdido em meio a um embate, alguma circunstância que vem e a gente fica assim, atordoado. O que é que eu vou fazer? Assumam o controle das suas próprias vidas. Sejam líderes de vocês mesmas. E para isso, nós temos que aprender a fazer aquele gerenciamento das nossas emoções para a gente agir com maior e melhor assertividade, fazendo uma conexão entre sentimentos e razão e encontrando o famoso equilíbrio emocional. Que hoje a gente fala de equilíbrio emocional, inteligência emocional, e isso é essencial para uma vida com qualidade e produtividade. E assim, deixa eu beber uma água aqui, porque a garganta do Belo Horizonte está seco até falar chega. Vamos lá. E para isso, eu trouxe para vocês aqui também mais umas dicasinhas, né, sobre como a gente pode melhorar a nossa performance usando a programação neurolinguística. E aí eu também falo muito para a turma que está comigo, que muitas vezes a gente tem que parar e respirar. E aí as pessoas ficam assim, tá, mas eu estou respirando. Mas será que você está respirando da forma correta? E a gente quer uma performance bacana e muitas vezes num contexto conturbado a gente realmente esquece de respirar. A gente esquece de dar atenção e da gente perceber as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, quem aqui em um contexto, por exemplo, de nervosismo, não arrumou uma tremedeira? Em algum momento a gente já passou por isso. Pode ter alguém aqui que nunca tenha passado. Tudo bem, ótimo, parabéns. Mas eu acredito que grande parte das pessoas já passaram por uma circunstância dessa. E para que a gente que a gente consiga desenvolver o nosso equilíbrio emocional, muitas vezes a gente tem que parar para encontrá-lo. Então, o próprio fato de parar um momento, respirar fundo para buscar se acalmar através da respiração, que é uma ferramenta muito poderosa para trazer equilíbrio para o corpo. É uma respiração com consciência, né? Aquele respirar normal, ofegante, é você tomar consciência do seu corpo, puxar o ar, inclusive alongando o seu corpo, e depois expirar também, liberando todo o oxigênio, igual um balão que vai murchando, né? É uma forma de você trazer uma percepção diferenciada para o seu corpo. Lembrem que eu falei, PNL tem a ver com você se perceber, entender quem você é, como você reage às circunstâncias, para você depois encontrar o seu estado desejado. E aí atuar em prol desse estado desejado. Então, muitas vezes a gente tem que dar uma pausa. Às vezes é parar, é sentar uns minutinhos, às vezes ir lá no banheiro da empresa e dar uma olhadinha no espelho, às vezes é ir para um jardim, às vezes é mudar de cômodo dentro de casa, às vezes é parar o carro no meio do calor, do trânsito, da correria, porque no normal, acho que quase todas as cidades agora têm um trânsito intenso, às vezes a gente só para o carro ali no acostamento, respirar, se acalmar, tomar consciência da emoção. Quantas vezes a gente não vai atropelando as nossas emoções e vai deixando tudo isso de lado, não percebe, né, o nosso corpo, como ele está agindo. E é importante a gente perceber essa emoção e integrá-la, a gente aceitar. E para isso a gente precisa de um diálogo interno. A PNL ela está associada ao diálogo interno. A programação neurolinguística é você falar com você. Olha aqui, corpinho, vamos ficar tranquilo, vamos parar com a tremedeira. Ok, faz parte ficar nervoso, faz parte tremer, faz parte ter um pouquinho de ansiedade, mas essa não é a minha essência. Então, vamos, né, associando respiração, integração da emoção. E aí, olha para você ver o que eu trago para vocês. Visualizar uma situação em alta performance. E aí, a gente tem um switch, padrão switch, né? Visualiza ali a situação na sua esquerda, pega sempre a esquerda, tá bom? E você vai vendo a situação em alta performance na sua esquerda e vai fazendo ela crescer. É como uma imagem que vai crescendo, 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 vai ficando mais colorida. Vamos anotar isso aí, tá, meninas? Visualizar a imagem na esquerda e vai fazendo essa imagem em alta performance. A outra imagem a gente não quer nem saber dela mais, não. Vocês já integraram, aceitou, conversou internamente, expande a de alta performance e traz à tona os sentimentos que estão ali envolvidos na alta performance.
felicidade, emoção, prazer, bem-estar, e começa a trazer, associar, integrar esses sentimentos conectados à alta performance para o seu momento presente, para o seu corpo. E, consequentemente, a sua mente vai associar. E tem que treinar. Meninas, tem que treinar. Claro que em uma sessão de PNL a gente faz e você tem o resultado, sim, mas nós trabalhamos com dever de casa, então isso é treino. Aquilo que se pratica, inclusive tem uma teoria que fala, aquilo que se pratica 21 vezes se torna um hábito, né? Ok, e é isso aí, mas se precisar treinar mais, treine mais, não tem problema. É o tempo que você precisar para você associar. Lembrem que eu falei com vocês da minha âncora? A âncora é o quê? É quando você coloca a gente gosta muito de trabalhar emoções, sentimentos, né? E uma parte do corpo. Já já a gente vai fazer eu vou fazer esse exercício com vocês. Opa. A minha âncora, nós vamos fazer isso, uma surpresinha para vocês. A minha âncora é de felicidade, eu tenho várias âncoras, mas a de felicidade foi a minha primeira, foi quando eu fiz a minha primeira formação em programação neurolinguística. Eu treino ela tanto e eu uso tanto ela como exemplo que vocês verem que eu nem estou conectada com a minha mão, eu estou aqui já rindo um pouco mais. É natural para mim, eu estou conectada com a minha âncora. Eu estou me sentindo feliz, muito feliz. E, consequentemente, olha para você ver, eu estou até segurando para não rir tanto, mas o meu corpo está agindo nessa alta performance de felicidade. Por quê? Porque já tem muitos anos que eu treino e pratico. E também porque eu quero, né? Porque a gente tem que querer sair daquele estado que não é empoderador e ir para um estado desejado. Então, vocês podem criar o seu próprio cenário. Desprenderem de comportamentos e pensamentos que são prejudiciais. Perceber que a nossa energia ela fica depositada onde a gente quer. Então, lembrem do círculo do sucesso? Eu posso depositar minha energia numa crença positiva ou numa crença negativa. Mas a negativa não faz parte da minha vida, não. Então, vocês podem escolher o que vocês querem aí. Mas eu acho que está todo mundo ficando no positivo. E se focar seus esforços apenas nos problemas, eles vão dominar a vida de vocês. Então, o que a gente tem que fazer? Focar no positivo. Focar numa performance que você quer entregar, que você quer ver a sua equipe entregar, que você quer, como líder, mostrar. Porque você, como líder, você é o maior e melhor exemplo para a sua equipe. Você, como gestor, você é ali um cartão de visitas da sua empresa. Então, o gestor, ele tem que focar na alta performance. E assim, consequentemente, você vai encontrar melhores resultados usando também a programação neurolinguística. E aquilo que se faz por amor, né, pessoal, está sempre além do bem e do mal. É uma frase que eu gosto muito de trazer no finalzinho das minhas apresentações. Aí tem a minha rede de contatos, mas depois de outras formas eu disponibilizo a Silvia também para quem quiser saber um pouquinho mais, quiser conhecer um pouquinho mais desse universo da programação neurolinguística e quiser esclarecer alguma dúvida, mas a gente vai interromper aqui porque nós vamos fazer um exercício agora. Nós vamos desenvolver uma âncora. Cada um vai instalar uma âncora aí agora. Olha, são os meus pais mesmo, meu pai e minha mãe, o Sebastião e Cida. Que bonitinhos. Oi, Sebastião, dona Cida. Deixa eu Dá só um tchauzinho falar. aí, ó. Pode falar, querida. Lorena, tem bastante pessoas que chegaram aqui e sejam todas bem-vindas. A maioria é mulher, só o seu Sebastião ali é o fruto entre as mulheres. Tá tudo certo. E oi, Zenilda também chegou, prazer enorme tê-la aqui. E algumas outras, tem 2 telas, sala cheia, isso é bom demais. Oi, Helenice, oi, Zenilda, oi, Maura, pessoal que eu não falei, Caroline, sejam todos bem-vindos aqui na nossa Super Masterclass. O que eu não falei antes, gente, me perdoe, mas tem bastante gente aqui, né? Coisa boa. Então vamos lá, desculpa, bacana. Lorena. Imagina, que isso, não, claro, sejam todos bem-vindos, um prazer ter todos aqui que entraram depois, estão aqui nos prestigiando, né? E vamos praticar, né? Acredito que todo mundo tem aí um sentimento, uma emoção e que queira deixar assim bem fixa. Então
Então, por exemplo, igual eu dei o exemplo para vocês, eu trabalhei no meu primeiro momento, na minha primeira conexão com a programação neurolinguística, uma âncora de felicidade, né? Eu estava em um momento que eu estava me descobrindo, me conhecendo, eu queria me sentir mais feliz naquele momento. E agora eu fico feliz até demais, que eu tô falando com vocês, acho que a bochecha tá até vermelha, né? Mas tá tudo bem. Então, pessoal, né, vocês não precisam expressar aqui nesse momento, pode ser uma coisa interna de cada um, sobre o sentimento, a emoção que quer instalar, o estado desejado, tá? Tenho certeza que é positivo. Então, a gente já começa muito bem por aí. E quando a gente fala de âncora, a gente busca um ponto de acesso no nosso corpo. Nesse momento, a gente vai usar um ponto de acesso no corpo. Tem várias formas de se instalar âncoras, né? Essa, no caso, nós vamos instalar buscando um ponto de acesso no corpo para vocês se conectarem. Eu brinquei, inclusive, na nossa live, né, Silvia, que não dá para colocar uma âncora lá no joelho. Imagina você tá numa apresentação lá no meio da sua empresa, você vai lá no seu joelho acessar a âncora, vai ficar meio esquisito, né? Então, o ideal é que nós busquemos ter o quê? Um ponto de acesso que seja fácil de acessar, em que seja discreto. Então, vamos imaginar, por exemplo, algumas ideias. A pontinha da orelha, o brinco não, tá? Porque a gente troca de brinco e a âncora vai embora, não pode, tá? Então, vamos pensar o quê? Na pontinha da orelha, às vezes a pontinha do nariz, o queixo, as falanges, né? As pessoas gostam. Eu tenho umas mentoradas que colocaram âncoras em cada um dos dedos. Então, depois, quando quer tudo de uma vez, vem cá, vamos fechar a mão e conectar, mas tudo bem. O centro da mão, às vezes esse ponto, eu não sei o nome desse ponto, pessoal, né? Mas esse ponto também é bem interessante. Então, pense em uma circunstância em que seja fácil você acessar essa emoção, tá bom? Eu não coloquei uma musiquinha aqui, mas a gente vai trabalhando dessa forma, acredito que vocês vão conseguir se conectar bem. Se você quiser colocar uma musiquinha relaxante aí, a gente tem tempo, não tem? Para aprender, a gente sempre tem tempo, né? Isso aí. Para tudo, gente. Fique... principalmente para aprender. Isso aí, para aprender, para se desenvolver, para ter um recurso poderoso. E depois, gente, vocês também deem feedback, porque eu quero ver, eu quero saber de vocês praticando essa âncora que nós vamos trabalhar. Quero ver vocês colocando em prática, depois falando, Lorena, tá funcionando, eu tô amando isso daqui, tá bom? Tá conseguindo aí, Silvia, achar uma musiquinha relaxante? Relaxante, tá? Imagina eu com a musiquinha relaxante, a minha âncora de felicidade. Gente, eu gosto muito de rir, tá? Então, busco descontrair com vocês, porque a vida já tá muito louca lá fora. A gente tá num contexto de empoderamento, não é isso? Oi. Deixa eu te perguntar. Você poderia só nos apresentar quais tipos de âncora que nós podemos instalar com felicidade? É Silvana, né? Isso. Sim, Silvana. Tudo bem que eu quero instalar uma para mim felicidade, mas só para dar um exemplo de quais âncoras, né, a gente pode estar instalando no nosso corpo. Porque às vezes a felicidade nesse momento para o indivíduo ele e a felicidade foi o meu exemplo aqui. Exato. Mas, por exemplo, você pode conectar uma âncora de bem-estar. Eu vou explicar para vocês na hora que vocês forem instalar a âncora, porque cada uma vai fazer a sua aí de forma individualizada, né? Mas vamos pensar em uma emoção, em um sentimento. Às vezes é um empoderamento, estar mais empolgada, às vezes é sorrindo, e sorrir não necessariamente é felicidade, né? Às vezes é uma âncora de empoderamento mesmo, né? Para poder ficar até com o corpo, né? O corpo esboçando um pouco mais esse empoderamento. Pode ser uma âncora de relaxamento, para você ficar mais calmo e relaxado. Então, assim, você tem uma infinidade de emoções, sensações, sentimentos que você pode associar, né? Então, assim, já passando para todo mundo, posso ir falando aqui, Silvia, você conseguiu colocar? Vocês escutam? Vou botar a música, vocês escutam? Escutam? Você não consegue tirar o compartilhamento, não, né? Não tá dando para escutar, não, Silvia. Peraí, Silvia. Eu esqueci de uma parte aqui, só um pouquinho. É o compartilhamento do som, né? Uhum. Isso aí. Agora eu vou botar. Vocês não
Você escuta? Isso, abaixa só Agora um certo. pouquinho. Isso, aí abaixa um pouquinho. Isso. Vocês estão me Deixa eu ouvindo? abaixar, Não tô deixa eu vendo abaixar. vocês. Deixa eu só abaixar um pouquinho o som. Aí eu tô. Isso. Pode abaixar um pouquinho mais. Isso. Tá bom? Tá, ok. Vocês estão me ouvindo bem com a música? Então tá, jóia. Então vamos lá. Então o que que vocês vão fazer nesse momento? Peraí que a música Tá tá muito terminando. alto, Silvia. É. Eu tô baixando, peraí. Gente, Mas também se não tiver a música, não tem problema não, tá? Ela não minha filha, em é... nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Peraí, muita calma nessa hora. Melhor? Amiga, acho que tem que baixar no vídeo lá. Amor? Melhorou? Vocês estão me escutando? Parece que sim. Parece que sim. Tô te escutando. Não tá dando pra ouvir. Ah, não tá dando, né? Eu acho que é porque eu melhor baixei, tirar, se o Silvia. tá alto. E agora? Não tá dando pra ouvir nada. Tá alto igual. Eu acho que talvez seja melhor a gente tirar, Silvia, porque tem algumas pessoas que talvez não vão conseguir me ouvir. Tá, deixa eu só tirar, só um pouquinho. Não, tá tranquilo. Então vamos assim, que é bom que eu vejo vocês todas fazendo aí, tá bom? Então, qual que é o primeiro passo? Todo mundo preparado? Quem puder abrir aí a câmera, tudo bem. Quem não puder, não tem problema. Mas vamos lá para a nossa âncora, tá? Então, primeiro vocês vão escolher o quê? Um ponto de acesso para essa âncora. Pode ser o dedinho, a unha, a pontinha da orelha. Todo mundo já escolheu um ponto aí de acessar a âncora, né? Ok. Vamos pensar na emoção, na sensação. E aí pode ser emoção, sensação, sentimento que vocês querem associar a essa âncora. Todo mundo já sabe qual que é o sentimento, qual que é a emoção, qual que é a sensação? Perfeito. Tô indo pela maioria aqui, tá? Se alguém tiver dificuldade, me pare aqui que a gente faz as adequações. E aí, nesse momento, meninas, vou falar meninas que a maior parte aqui são as mulheres, tá? Vou pedir para vocês fecharem os olhos. E vocês vão começar a respirar profundamente, dando atenção à sua respiração. Então, vamos respirar profundamente, feche os olhos, permitam-se conectar com o corpo, com a respiração, com esse momento. Vocês estão ouvindo a minha voz. E vocês vão, inclusive, percebendo um pouco mais os seus batimentos cardíacos, o tremor do corpo diante da respiração. A mente pode estar agindo um pouquinho mais rápido, pensando no que eu estou falando, mas também pensando em lembranças, em várias coisas que vêm quando você para perceber um pouco mais o corpo. E nesse momento, dando atenção à sua respiração, a essa conexão interna, eu gostaria que cada uma de vocês começasse a pensar nesse sentimento escolhido, nessa emoção, nessa sensação. E nesse momento, acreditando que é algo muito positivo, muito importante para vocês, eu quero que vocês associem o dia em que vocês experimentaram essa sensação da forma mais intensa possível. Do dia em que vocês viveram essa experiência de se conectar a esse sentimento da forma mais pura e prazerosa. E sentindo essa emoção, esse sentimento por si só, eu quero que vocês comecem a se sentir muito bem, muito, muito bem. E vão permitindo com que o corpo comece também a entrar nesse estado emocional desejado. Vocês vão percebendo o corpo nesse estado de emoção, nessa sensação prazerosa, e vão trazendo essa energia para o corpo. E à medida que essa energia vai ficando mais intensa, você se sente melhor, você se sente ainda mais conectado com esse momento
de positividade, de prazer, com algo que é muito importante, que é muito, muito, muito gostoso de sentir. E sentindo essa emoção de forma cada vez mais intensa, eu gostaria que cada uma de vocês tocasse a âncora. Então, vocês vão tocar essa âncora e vão fazer uma leve pressão a essa âncora. Então, vocês estão tocando essa âncora, se sentindo muito bem, sentindo muito, de uma forma muito viva esse sentimento, essa emoção, e vão associando a esse pontinho especial essa sensação. E toda vez que vocês tocarem esse ponto especial, essa âncora, vocês vão entrar nesse estado de empoderamento, nesse sentimento prazeroso, nesse sentimento poderoso. E vocês vão percebendo que cada vez que você toca e pressiona um pouquinho mais essa âncora, não precisa apertar bastante, levemente, vocês vão se conectando ainda mais com essa sensação. E vocês vão se sentindo melhor, vocês vão se sentindo mais animadas, mais conectadas com esse momento e vão relacionando essa emoção, essa sensação a algo muito positivo que agora fica instalado como uma âncora, como um gatilho para empoderamento e acesso a esse estado desejado, fazendo com que vocês se sintam bem, muito bem, muito, muito bem. Isso, muito bem, meninas. Âncoras instaladas? Se sentiram bem fazendo o exercício? Agora, olha, pensem bem e sintam aí o cheirinho de canela. Estão sentindo o cheirinho de canela? Puxa o ar, gente, ó. Olha o cheiro de canela. Quem sentiu o cheiro de canela aí? Eu nem sei se vocês gostam de canela, né? Sentiu o cheiro? Alguém sentiu o cheiro de canela? Tem que sentir, meninas. Tô brincando, tá? É só pra gente quebrar o estado. Eu senti o cheiro de pão, que eu tô assando pão. Danadinha, né? Fazendo a gente ficar com fome essa hora, né, Silvana? É que a Zênia, minha vizinha aqui do lado, ela também tá sentindo o cheiro do pão, mas foi né? Aí você já associou a âncora ao pão, né, Silvia? Mas, na verdade, assim, na hora que a gente foi instalar a âncora, ele chegou, o pão tinha que tirar do forno, olha o bolo, olha o pão. Você vê, é muito prazer, é muita satisfação, porque comer também é uma coisa boa, né? Mas o que eu fiz com esse cheirinho de canela? Foi só para vocês quebrarem estado. Agora, vamos só fazer um teste com a âncora? Acessem aí a âncora. Aí entrou uma gatinha ali para nos prestigiar, lindeza. Acessem a âncora, meninas, e me digam, vocês estão sentindo emoção? Pensem, olha a âncora, não é mágico? Só que agora, não é? Então, o que vocês têm que fazer de agora em diante? Treinar. Então, quero todo mundo treinando. Tem o compromisso de vocês de treinarem essa âncora? Não esquece não, porque se ficar esquecida lá, se esquecer o pão no forno, né, Silvana? O pão vai queimar. Se esquecer da âncora, ela já era. Então, a gente tem que treinar para que cada vez mais seja fácil o acesso. Claro que, por exemplo, se daqui a pouco vocês forem treinar ou amanhã, vocês vão fazer, né? Não precisa fazer da mesma forma que eu fiz aqui com vocês, tem várias abordagens, mas vocês vão começar a associar e lembrar do momento que vocês sentiram esse estado positivo, para quem acessou a orelha, para quem acessou o dedo, né? Que acessou essa emoção. Então, no primeiro momento, nós vamos induzindo o nosso corpo e a nossa mente a se conectar com essa âncora. Daqui a pouco vai ser automático. Olha que a pessoa encostou na âncora de felicidade, já tá rindo de uma forma diferente, entendeu? Então, assim, é um exercício que eu trouxe para vocês, claro, né, que nós temos uma infinidade de técnicas, seria um prazer poder ficar aqui a noite inteira passando todos para vocês, né? Mas quem sabe um outro momento, a gente não tem um curso de programação neurolinguística, enfim, vão vir muitas coisas boas. Eu tenho uma turma aqui que a gente está se conectando cada vez mais para trazer projetos para vocês crescerem, evoluírem. Nós vamos ter muitas novidades, se Deus quiser. Mas nesse primeiro momento, né, eu espero que vocês tenham aproveitado, que esse exercício final tenha sido gostoso de ser praticado por vocês. Eu agradeço, em um primeiro momento, a paciência de vocês estarem aqui me ouvindo, participando desse momento, é importante e especial para mim.
Agradeço novamente à Silvia pelo convite e vamos abrir para as perguntas, para a participação de vocês. É isso mesmo, Silvia? Dessa forma que você gosta de desencadear a nossa Masterclass? Sim, dessa forma mesmo. Agora, ninguém tem pergunta, todo mundo sabendo tudo, todo mundo conectado aqui, só está dizendo que é gratidão, ó, excelente, excelente master. Gente, as perguntas, as dúvidas não tem? A Sueli colocou que autoconhecimento para a vida pessoal e profissional é necessário, né? Então, eu acredito que a base, né, a base dos nossos passos, né? Nosso caminhar. Eu trabalho também um pouco dessa reflexão do futuro. Quando você me falou, olhem para o futuro, eu trabalho Locus, e ontem eu fiz essa atividade com uma das minhas mentoradas, e ela me disse que quando eu falei caminhe para o seu futuro, dê um passo à frente do seu futuro, ela viu infinitas possibilidades, uma luz azul, infinitas possibilidades do que a gente quer alcançar, o que a gente quer conquistar. Então, quando a gente esquece do nosso passado, esquece o que os outros fizeram, perdoa o nosso passado, perdoa o que os outros fizeram e perdoa o nosso eu, porque a gente se machuca bastante, né? A gente se cobra bastante e olha no projeto futuro para saber o que a gente quer, o que a gente quer ver lá na frente. A gente se sente no estado de, como ela colocou ali também, acho que a Marga botou um estado de nirvana, foi uma das palavras que ela falou, estado de nirvana. E a gente consegue mesmo se ver, a gente visita o nosso futuro. O que eu quero do meu futuro, né? Então, o autoconhecimento é primeiro saber do seu estado, como que você está, quais são os seus pontos de melhoria, seus pontos positivos, que daí dos seus pontos de positivo você consegue aproveitar eles mais, que daqui a pouco eles estão adormecidos. Eles estão esquecidos. Verdade. E também aqueles pontos de melhoria. O que eu preciso fazer para poder melhorar, para poder alcançar aquilo que realmente eu acredito querer ter, aquilo que eu acredito alcançar? Tem uma ferramenta que eu uso que fala de forças pessoais. Vocês conhecem suas forças pessoais? Quais são essas forças pessoais? Alguns dos meus mentorados falam o seguinte: dentro das 5, ele elenca 5 principais. E uma delas, eles falaram assim, nossa, eu me identifiquei de 2, mas eu sei que eu tenho 5 forças, então eu preciso desenvolver elas, tirar do interno, de dentro para fora, e daí essas forças pessoais você consegue juntar com o teu autoconhecimento, e do autoconhecimento vem o quê? A forma de você se expressar, a forma como você lidar com o seu gestor, que a gente também, como na condição que a gente pode ter de liderado, hoje se eu não sou um líder, mas eu não sou um gestor, mas eu sou um liderado, mas eu posso ver, né, olhar como é que eu posso me lidar com ele, como é que eu posso perceber ele, porque a partir do momento que eu me autoconheço, eu consigo perceber que o outro também, quais são os movimentos do outro, qual a percepção do outro, como que ele é, porque se eu sei que alguns pontos limitantes eu preciso melhorar, vamos olhar para o outro. Daqui a pouco ele também inclusive para a gente se libertar, Silvia, das amarras do julgamento, né? Nos contextos, a gente sabe disso, né? Que mesmo nos bastidores, existe muito julgamento, muitas amarras, muitas crenças, né? Por trás, às vezes, de projetos que podem ser tão magníficos e às vezes aquilo não vai para frente, por quê? Porque não tem conexão, é muita amarra, muita crença, muito julgamento. E quando a gente se permite conhecer e olhar, né, para nesse contexto sistêmico de uma forma diferenciada, né, fazendo uma conjunção do que realmente é bom, do que é positivo, tendo compaixão, empatia, eu acredito que a energia, eu gosto dessa palavra energia, ela flui de uma forma diferenciada, ela flui para a positividade, para um contexto de produtividade, consequentemente de resultados, né? É mais assertivo, mais próspero e mais próximo de ser idealizado, né? Então é importante que a gente se perceba nisso tudo, porque aquilo que eu falei, a gente é luz, mas também a gente tem um contexto de sombra. Em algum momento a gente já julgou, em vários momentos nós fomos julgados, né? Uma pessoa falava comigo antigamente, enquanto você aponta um dedo para um, tem 3 virados para vocês. Então, na hora que você começa a perceber né, esses jargões que são antigos fazem muito sentido nesse contexto que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, vem pandemia.
que todo mundo falou no início da pandemia? Nossa, as pessoas vão ficar melhores, as pessoas vão ser mais humanas, as pessoas vão se conhecer. E o que a gente viu foi um contexto diferenciado, né? Muita gente pirou, claro que realmente, ninguém nunca imaginou isso no contexto da humanidade. Só que no contexto das pessoas serem mais empáticas, teve gente que né, se descabelou de vez. Por quê? Porque não está conectado consigo mesmo, não sabe quem que é, não sabe o que que quer, vivia numa casquinha, em um mundo de máscaras, e máscara cai. Máscara cai, é difícil você ficar sustentando isso. Para quem gosta e quem pratica sabe que é difícil. Tem gente que fica lá trocando a carinha e outra e depois se perde no meio da mentira porque não sabe quem que é. Então, é muito importante a gente valorizar a questão do autoconhecimento, né? E claro que num primeiro contexto, não é só por conta do outro, é principalmente por você, é amor próprio. Eu gosto muito de falar isso, é amor próprio. É aquele famoso exemplo, né, do avião, e aí a aeromoça está lá na frente e começa a falar, olha, se eu tiver turbulência, as máscaras vão cair, que não sei o que lá. Primeiro você coloca a máscara em você. Se precisar, a pessoa do seu lado precisar de ajuda, depois você coloca nela. Então, para quem é mãe aqui, né, sabe que a primeira coisa que a gente fala, vou botar a máscara no menino. Nossa, o Luiz Gustavo... Só que, gente, como é que o Luiz Gustavo vai fazer depois se não tiver a mãe dele? Meu filho tem 13 anos, tudo bem que ele tá com 1,75 m, mas ele tem 13 anos, para mim é um bebê. Não é mais ou menos assim? Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse amor próprio, esse zelo, colocar a máscara em nós, nos cuidarmos, nos conhecermos, para que assim a gente consiga ter uma performance melhor com o outro. E é aquilo, né? Às vezes é muito simples, às vezes começa dentro da nossa casa. E por que não começarmos dentro das nossas casas, né? Tem ambiente melhor para a gente começar a fazer transformação do que dentro de casa, né? Eu gosto de falar isso porque assim, eu sou muito conectada com família, né? Eu amo de paixão minha família, meus pais, meu marido, meu filho. Então, isso para mim é basilar. Então, para eu ser uma profissional maravilhosa, primeiro eu tenho que ser um excelente ser humano. E eu começo isso aonde? Com os que são, com os meus. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não sei se faz sentido para vocês. É a questão da congruência, né? Porque você em casa, você precisa ser no ambiente do teu trabalho. Porque senão as pessoas não vão se conectar com você em frente àquilo. Poxa, ela aqui é uma pessoa, em casa é outra. Então, e as pessoas cobram de vocês. Então, se você é um gestor diferente em casa e se transforma na empresa, você não está sendo congruente com os teus valores. Os valores a gente leva. E olha que você falou uma coisa interessante, né, Silvia? Porque também a gente vê muitos profissionais que estão lá no ambiente de trabalho, aquela maravilha, é tudo lindo e maravilhoso, nossa, pessoa impecável, tem uma postura, chega dentro de casa um carrasco. Né? E eu falo isso, né? Não estou falando só para o homem, não, estou falando para a mulher, às vezes, né? Então a gente tem que ter, eu falo assim, o que a gente faz fala mais do que o que a gente fala. Então os nossos comportamentos, as nossas ações, elas têm que ser coerentes com o que a gente prega, com o que a gente é, né? Então a questão da PNL, ela vem para moldar o comportamento, sim. Mas é aquilo que eu falei, a gente pode usar essas coisas para o bem e para o mal. A gente está em um contexto que a gente está trabalhando com positividade, com coisas do bem. O restante nem me interessa, quer nem tomar conhecimento. Então, por isso que quando a gente, por exemplo, falou de crença, a gente trabalha em termos crenças positivas, em ter crenças do bem, de prosperidade, de amor, de ajuda, porque é a gente plantar a sementinha nesse mundo que está tão louco, que está precisando. Né? E aí, se você começa a plantar essa sementinha no seu ambiente de trabalho, é aquilo que eu falei sobre comportamento, o uso da programação neurolinguística para você impactar o seu ambiente. Que às vezes você não consegue, às vezes, fazer um trabalho em toda a equipe, em todos os liderados, em todos os setores da empresa. Mas se você começa a mudar o seu comportamento, o seu ambiente, não tenha dúvida que você vai começar a impactar outras vidas e que você vai perceber principalmente essa mudança e vai desencadear aquela sede de desenvolvimento no outro também.
E o exemplo arrasta, né? Gente, isso aqui não é só para a Lorena ficar falando, não. Abre os seus microfones. Cadê a participação? Vocês estão tudo aí balançando a cabeça para mim, com sorrisos limpos. Pode falar. Denise, eu já escolhi. Denise. Já escolhi. Denise. Primeiramente, assim, primeiramente eu queria agradecer a Silvia pelo convite, né? Até inclusive mandou pelo WhatsApp, eu disse eu não posso perder, porque a PNL eu nunca fiz, mas sempre ouvi falar muito dela. Inclusive numa das últimas aulas de MBA eu tive um professor que falou muito sobre ela e apresentou algumas técnicas que você apresentou aqui, Lorena. E isso realmente faz uma transformação nas pessoas. O que eu sinto falta no dia a dia é que, de repente, algumas pessoas buscam muito conhecimento, enquanto outras não querem nem saber do seu conhecimento. Então, quando você entra num ambiente corporativo, você enxerga grandes diferenças. E não é fácil você fazer uma mudança, mesmo na sua equipe, mesmo que você esteja preparado, você tenha um grau de conhecimento que consiga transmitir um conhecimento para os teus liderados. Muitos não querem isso, né? As pessoas têm uma certa... nem todo mundo aceita muito bem e às vezes você é percebido de uma forma assim, o que é aquela chata, o que é aquele cara tá falando, tá fazendo... Mas a gente tem que ser persistente, né? Eu acho que a gente não pode desistir. Se são coisas boas que melhoram a vida das pessoas, não tem por que desistir. Temos que ser persistentes, né? Então, essa é uma área que eu adoro muito. Eu adoraria ouvi-la mais. Achei muito bom. Seu tom de voz me acalmou, né? Estou num momento da minha vida que eu estou me achando uma bomba atômica, onde eu tenho uma vontade de explodir para grandes coisas e ao mesmo tempo existe um medo muito grande, então há dois lados. A técnica de respirar vai me ajudar. E então tudo que você falou para mim foi muito interessante hoje, muito. Estou há alguns dias de férias e isso fez com que eu parasse um pouquinho, porque como a gente não para, né? Acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha e dorme. Então, não deixa a gente pensar. É um piloto automático. E o momento de parar um pouquinho, ele é muito importante na vida da gente também. Eu acho que é interessante a gente parar, pensar, respirar. Tenho ficado alguns dias dentro de casa, a pandemia não dá para viajar, então eu vou ficar em casa. Isso faz a gente repensar muita coisa, né? Bom, Denise, porque repensar, né, é um excelente ponto de partida, né? Obrigada pelo seu depoimento, muito obrigada, eu fico feliz, é muito bom que a gente consiga impactar vidas, né? Esse é o nosso propósito mesmo, né? A PNL é mágica, eu sou suspeita para falar. A PNL transformou a minha vida. Eu pratico aqui em casa. O meu filho, com 10 anos, a gente já praticava PNL. Quando ele tem um momento, mãe, faz a PNL aqui em mim. É mais ou menos por aí, né? É igual uma cachaça. Eu tenho uma amiga que fala, é uma cachaça, é viciante, né? Cachaça é coisa de mineiro, né, gente? Embora eu não beba. Mas, assim, é importante a gente se perceber nesse contexto. E quando o outro não percebe, quando a empresa muitas vezes não percebe, né? Porque muitas vezes a gente também, a gente depende da empresa investir, ou a gente fica esperando, né? Por isso que eu falei, olha, a gente tem que investir em autoconhecimento. Se não for por conta da empresa, faça por você mesmo. Né? A Silvia está aqui, é uma analista comportamental, tem a ferramenta Disc Assessment, que é maravilhoso, é a ferramenta assim, todo mundo tem que fazer, gente. Todo mundo está aqui tem que fazer. É mágico, eu falo com todo mundo, façam para vocês se perceberem. E se tiverem oportunidade de buscarem outros processos para se desenvolverem ainda mais, melhor ainda, porque uma vez que você começa, você não quer parar, não. É assim que eu estou aqui, que Silvia está, que Zoila está, que Carmen e várias outras pessoas, e não para. Porque a gente desperta essa sede de conhecimento, né? Mas... no que você tem nesse momento a seu dispor, seja a diferença que você quer ver no mundo.
Ok. Né? Parabéns para vocês. Obrigada, estou à disposição, tá? Quiser conversar um Ok. pouquinho mais, pode fazer um contato comigo, pega meu telefone com a Silvia, acessa lá minha rede social. Nós estamos aí para contribuir, para poder colaborar com o próximo. Pode contar comigo, tá bom, Denise? Obrigada. Lorena. Oi, Lorena, tudo Viviane. bem? Tudo bom? Jóia. Silvia, prazer, Lorena. Você é de Prazer, BH, né? Eu também sou Isso. mineira, mas moro aqui em Salvador já há 6 anos. Ô, delícia, hein? A prainha, Sim. tudo que mineiro quer. É, tudo que mineiro quer, mas eu sinto muita falta de Minas, né? Mas é isso. Mas, assim, eu achei muito interessante a parte que você falou sobre crenças limitantes, né? Inclusive, eu fiz até uma live com uma amiga minha semana passada sobre isso. E a gente vê que a crença limitante, ela ela é proporcionada até por um pensamento automático, né? E isso é muito difícil quando a gente está trabalhando liderando uma equipe, né? Porque, como você falou, como a Denise falou, né? Às vezes a gente quer mostrar, né, um trabalho, mas a gente também fica com medo, né? A gente sente um pouco retraído do que a pessoa está trazendo e como ela vai receber, né? Aquilo que você quer passar para ela. Né? Então, eu achei legal essa forma da gente trabalhar a crença limitante, né? Porque você não precisa, porque assim, eu trabalho muito a comunicação não violenta, né? Porque eu acho que ela é importantíssima, né? A gente saber falar, a gente saber, né, se portar, é importantíssimo. Então, assim, eu fico, às vezes, quando eu estou trabalhando, eu tenho um projeto, então eu trabalho com muitos voluntários, né, de classe mais baixas, pessoas que não têm muito estudo, né, muito acesso à educação. Então, eu fico, às vezes, vamos dizer assim, né, equilibrando, né, para não ofender, né, porque aqui em Salvador, às vezes, as pessoas, você fala de uma maneira, as pessoas acham que você está ofendendo, né? Então, você tem que ter uma delicadeza. Então, assim, eu achei muito legal, entendeu? Até tirei print da tela. Muito bom. Copiei. Marca lá a gente, Viviane. Assim, marca a gente nas redes sociais. Lorena Sim, vou marcar. Não, agora eu vou acompanhar, que eu, assim, apaixonei, né? Eu sou formada em psicologia, sou especialista em análise transacional, sabe? Que eu amo. Estudo Carl Jung, assim, a PNL eu nunca tive, assim, uma oportunidade como a Denise de já ouvi falar, já ouvi, acompanhei algumas lives e tal, mas nunca tive a oportunidade, assim, de estar presente como eu estou aqui hoje, né? Então, assim, pode ter a certeza, porque, assim, a análise comportamental, eu acho que é importantíssimo, né? Na vida para qualquer coisa, como você falou, dentro da sua casa, da sua família, né? Na rua, dentro de um ônibus, no metrô, em qualquer ambiente, né? Se cabe o seu bem-estar e o bem-estar do próximo. E quando você está apto a isso, né? É muito bacana. Então, eu gostei muito. E eu só queria falar, Silvia, que foi seu primo que me mandou a sua... Wilson. Isso. Seu primo que me mandou, porque eu tenho um projeto, né? Lá no bairro onde ele mora. Cajazeiras? Isso, eu tenho um projeto em Castelo Branco, em Cajazeiras, no Uruguai. Eu tenho um projeto que é de apoio emocional, porque eu trabalho muito com prevenção ao suicídio e pós-venção também. Então, eu formei esse grupo, né? A gente chama Projeto Vida, valorização íntegra do direito ao amor. Então, a gente trabalha muito nas comunidades carentes, né? Que não têm condição de estar pagando, né? De estar
tendo um acompanhamento. Olha, sim. Então ele me mandou e eu falei, nossa, eu vou assistir. Eu falei, eu quero, porque isso é coisa de FBI. Ele ficou até rindo. E usam mesmo, né? Porque é coisa de FBI. Eu quero, porque eu quero também ser uma master. E olha que eles usam programação neurolinguística, tá? Sim, usam. Isso mesmo. É coisa de FBI, é coisa assim de primeiro mundo. É top, eu quero. Nós estamos em alta performance, meninas. Pois é, alta performance. Isso, muito legal. Eu adorei sua colocação, viu? E assim, vou te dar uma dica. Já larga essa crença limitante aí de que esse povo não aprende porque eles não são aprende. Entendeu? Não, eu sei que eles aprendem, entendeu? Porque eles têm muita garra, é um povo que tem uma garra fora do comum. Mas assim, como você falou, é uma crença limitante mesmo, que a gente fica com medo às vezes, né, Então, mas agora você já me deu a dica. Então, entendeu? pronto, você já sabe como praticar o ciclo do sucesso. O ciclo do sucesso, ó. Vai praticar o ciclo do sucesso. Só vou fazer o bem agora. Isso daí, minha amiga. Vai colocar em prática que você vai colher excelentes resultados. Sim. E quem quiser se desenvolver, quem quiser evoluir, vai te seguir. Sim, né? A transformação ela tem que ser um instrumento, né, de vontade própria da pessoa. Várias pessoas me procuram, Lorena, eu queria que meu filho fizesse, queria que fulano fizesse, meu marido fizesse. Ô, gente, se a pessoa não quiser, ela vai ficar ali empacada. Tem que se permitir, ela tem que ter aberto. Exatamente. Então, a gente vai plantando a nossa sementinha. Quem quer evoluir, vem com a gente. Eu agradeço, Silvia, agradeço, Lorena, agradeço a todos, né? Agradeço de coração, estou muito feliz de estar aqui. Você falou da sua âncora de felicidade, eu fiz a minha âncora de serenidade, porque às vezes eu sou muito empolgada, eu preciso ser mais serena, entendeu? Porque rir também é diariamente, é constantemente eu estar rindo, né? Então tem que ser mais também serena, né? Viviane, isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigado mesmo. Parabéns pelo seu engajamento dos projetos, tá? Parabéns por você estar aqui, obrigada pela sua participação. Hoje eu conversei com o Kilson, eu depois vou agradecer ele também. E quero alimentar também aqui com vocês o seguinte, a Denise falou uma coisa que algumas pessoas estão sempre em busca do conhecimento e outras estão paradas, né? Eu recebi um mentorado e eu trabalhei com ele o processo de desenvolvimento de liderança, as habilidades e comportamento dele. Ele chegou na empresa com todo o gás e tá, fiz o treinamento com ele também, com todo o gás, ele chegou na outra sessão todo murcho. Eu falei assim, o que é que deu? Aquilo não vai, aquela empresa não dá, não dá certo, por mais que a gente tente. Eu disse assim, bom, você precisa ter uma consciência muito plena em você. Quem está se permitindo é você. A partir do momento que o outro se permitir, beleza. Enquanto ele não se permitir, vai vir o tempo dele. Vai vir um tempo dele dizer, agora eu quero, agora eu preciso. Isso vale tanto para as empresas de indivíduos como para as organizações, porque hoje a cultura de algumas empresas elas são muito engessadas. Por elas serem engessadas, por que esse engessamento, Silvia? Eu que trabalhei em organizações, eles pensam muito em custo, né, Denise? Custos, porque vai levar custos, porque vai ter trabalho, porque eles não pensam, né, que a retenção de talentos, vamos falar um pouco de retenção de talentos, que não é só o salário. A retenção de talento é o reconhecimento, o ambiente, e depois é salário. Qual que é o benefício que eu estou dando para a minha empresa para eu reter meu talento? Eu vou falar da Denise, porque eu trabalhei com a Denise. A Denise é um dos talentos. Se hoje a empresa, a organização que ela está, que não é a mesma que nós trabalhamos, perder ela, eles perdem o talento que ela tem de profissionalismo. Mas o que eles estão fazendo, o que os gestores, líderes estão fazendo para reter o talento dessa profissional? Então, essa clareza que hoje algumas organizações não têm de quem é a empresa, o que eu vou oferecer para o meu colaborador, o que eu quero no meu colaborador, para que quando o meu colaborador busca o autoconhecimento, ele seja abraçado. Eu vou falar uma experiência para vocês, que quando eu fiz o processo de autoconhecimento, eu estava com todo o gás. Eu queria muito, muito aquela empresa poder apresentar. E cheguei na mesa da minha gestora, ela falou assim para mim, o que você aprendeu lá? E eu aqui, né? E falando,
tudo na ponta da língua, né? E quando chegou no momento, ela acabou. Eu falei assim, ai, mas eu quero, se você me der uma oportunidade, eu quero aplicar todas as técnicas de liderança, porque o meu foco é liderança e carreira, eu quero aplicar liderança e tal. Tá bom. Aí depois, quando eu falar com ela de novo, ela falou assim, a minha equipe não está preparada para isso. E 2 semanas depois eu fui desligada. Graças a Deus, eu agradeço, eu recebo pelo desligamento que eu tive. Mas, olha só, o pensamento de um gestor. Minha equipe não está preparada para o conhecimento. Então, quer muito a empresa se permitir isso, Denise. Quer muito se permitir, as pessoas se permitir ao novo, ao desenvolvimento, ao querer. Esses dias também uma mentorada estava no curso, a nova mentorada, ela falou assim, agora é o momento que eu percebo que eu preciso de você como mentora. Naquele momento eu não percebi. Se eu tivesse lembrado de feito contigo o processo, eu não estaria passando pelo sofrimento que eu estou passando hoje. Eu falei assim, mas está tudo bem, é o teu momento. É seu tempo. Você tem que se permitir, tem que estar aberto para isso. Tanto nós, indivíduos, quanto as empresas têm que estar abertas para que o colaborador ele busque o conhecimento. E quando ele não busca pela empresa, e se ele busca sozinho, vamos acolher ele, vamos entender ele, porque... E o que acontece, Silvia, é que muitas vezes também nesse processo de evolução, você vai, às vezes, perceber que aquilo ali não é para você, que está limitado demais e que você tem muito mais a oferecer, e aí portas se abrem, né? Fecha a porta daqui, abrem 10 dali. Quando a gente está conectado, que a gente entra nessa vibe, vocês vão perceber que vocês não vão querer a vida que vocês tinham antes, né? Então, assim, é importante a gente se atentar, porque às vezes a gente fica realmente com esses medos, né? A gente tem as preocupações de mercado de trabalho, de recolocação, mas, assim, eu acredito muito nisso também, que quando você entra nessa vibe do empoderamento, de se conhecer, de se permitir, você usou essa palavra agora há pouco, a gente só vai ter o que colher. Às vezes o resultado não vem no tempo que a gente realmente deseja. Às vezes nós somos imediatistas, né? É do ser humano, às vezes, esperar um resultado em um determinado tempo. Mas todos nós podemos trilhar o caminho que nós desejamos. Claro que precisa de dedicação, força de vontade, empenho, conhecer ferramentas, técnicas, ter um mentor, uma mentora, né? Porque... Gente, mentoria é vida. Depois que nós passamos pelo processo de mentoria, né, meninas? As que estão aqui, a gente sabe, isso é vida. A gente não quer outra coisa mais. E a gente, quando nós falamos isso, não é só para nos vender enquanto profissionais, não. É porque é vida, traz resultado, é impulsionamento. Se permitir ter um profissional para te auxiliar. Eu estou falando isso, Silvia, porque você falou várias vezes meus mentorados, e é bom a gente destacar isso para as pessoas. Por quê? Porque quem está aqui, né, que é mentir seu, sabe como você está ajudando essas pessoas a serem guiadas de uma outra forma. Por que não ser ajudada? A Marga falou, estou sentindo e vivendo isso com a Silvia. Marga, abre o seu microfone de vida, tem a Carla também. Pessoal, mentoria você sabia que mentor tem mentora? Eu tenho uma mentora, tá, gente? Então, não é porque... É a mesma minha, tá? Ela pegou a minha mentora também. A mesma da Zoila, a mesma da Carmen. Vamos lá, Marga. O que você colocou uma frase muito bonita ali, Marga, que a gente compartilhou. Como é que é? Repete de novo para mim. Compensa ser alegre e não doente. Compensa ser feliz e não doente. Então, eu acho que a gente precisa viver nesse estado. Eu gosto muito dessa frase e gosto muito dessa palavra, viver em estado de nirvana, em estado de flow, positividade, coisa boa. Às vezes a gente não está bem, mas se a gente colocar isso dentro da nossa mente, que a gente precisa estar e ser, né? Isso aí faz toda diferença. Olha, hoje foi assim o máximo. Máximo do máximo, perfeito. Me encaixei em cada palavra que você disse, em cada frase, em cada palavra, anotei tudo e me encaixei, fui me adequando, fui me redobrando, fui me recolocando e fui assim sentindo uma energia, sabe, muito grande. E eu já tinha ouvido falar muito nisso, já tinha lido, mas do jeito que foi explanado hoje, isso aqui foi de uma maneira assim fantástica.
parabéns. Gratidão. Gratidão pela oportunidade de poder ter conhecido a Silvia, que ela foi mandada por Deus, né, para me ajudar. Ela sabe da minha história. Um dia a gente vai poder compartilhar essa minha história aí, né? E ela foi mandada por Deus, né? Um anjo que Deus mandou para mim. Ó, gratidão por tudo. Muito obrigada a você. Obrigada. Porque você é fantástica. Você também, nossa, um instrumento usado por Deus. Que você continue ajudando muitas e muitas pessoas. É o efeito dominó, né? Você a gente agora sou eu ajudando outras pessoas com a tua experiência, com as tuas dicas. Muito obrigada, viu? Ai, que lindo. Obrigada, Margarete. Gratidão, gratidão. É muito gratificante a gente ouvir palavras tão lindas como a sua, emocionante, faz a gente correr mais ainda atrás de conhecimento, para a gente ter mais oportunidades como essa, de interagirmos, né, de aprender, porque eu estou aqui aprendendo também com vocês e muito, né, por sinal. Então, muito obrigada, viu? Nossa, gratidão imensa. Quem quer mais compartilhar ali, tem a Carla, tem a Márcia. Podem abrir o microfone, pode parar de vergonha, viu? Ah, com vergonha não, estava ouvindo os depoimentos. Boa noite, gente. Boa noite. Lorena, Silvia, muito obrigada. Eu decidi começar a deixar de lado as crenças limitantes no momento que eu procurei a Silvia. Falei, eu preciso de alguém que abra meus olhos, né, que me faça enxergar o que eu não estou conseguindo enxergar sozinha. E uma amiga psicóloga, inclusive, falou, você precisa conhecer a PNL, né, você vai amar. E aí eu até estava com a câmera desligada, porque eu estava deitada e só ouvindo. Eu falei, não, eu preciso sentar para prestar atenção. E realmente foi enriquecedor, ajudou muito. E a experiência que eu tive com a âncora, quando você falou, fale em algum momento, pense em algum momento que você sentiu assim, eu não achei esse momento, né? Porque eu botei uma âncora de calmaria. Então eu tentei buscar e não tinha. Então o momento foi aquele, né? Que minhas pernas pararam de balançar por um momento, pelo menos. E eu acho que foi por esse motivo ela falou, precisa da PNL, né? Que é a programação aí. Então, muito obrigada, foi satisfatória. Ah, obrigada, Carla. E quando tiver dificuldade, pessoal, de acessar uma âncora, quando quiserem instalar alguma que seja difícil, se você não tiver tido experiência com a emoção, com o sentimento, sabe qual que é a dica? Imagine! Nada melhor do que usar a nossa imaginação. Então, assim, se eu quero me imaginar muito feliz, vou pular, vou imaginar que eu estou na festa, que eu estou dançando. Se eu quero me imaginar, se eu preciso fazer alguma coisa no trabalho, vou me imaginar indo lá na frente, apresentando, e meu chefe gostando, e eu falando bonito e bem apresentável para todo mundo. É isso aí, né? Usar a imaginação. PNL é também fazer uso desses recursos visuais e imagináveis, né? Tudo é possível, só depende de você. Carlinha, gratidão pela colocação, pela tua presença, né? Semana que vem vamos nos encontrar. A Márcia, pode abrir o microfone. Gente, fique bem à vontade, que é a casa de vocês. Contribuam, dividam como é que for a âncora de vocês. A Márcia não está conseguindo abrir o áudio, né, Márcia? Você não está conseguindo, eu vou abrir o teu áudio aqui, porque você... Eu estou perto da sala, e aí dá muita influência. Não, a gente não escuta você. Tá dando interferência. Mas tá tudo certo. A gente sabe que você tá ali de corpo e alma e presença. Pessoal, então, tá tendo bastante pessoas aqui falando. Vocês colocaram, todo mundo colocaram o nome de vocês completo e o certificado, gente, porque depois eu não consigo, tá? A Denise não colocou nada aqui. Não vi da Denise. Não quer. A Denise não quer. Ela tá cheia de certificado. Um aparelho assim enorme. Eu não quero mais os nossos. Então, assim, ó, tem bastante gente assim, dizendo que foi ótima, que foi maravilhosa a nossa Masterclass, que contribuiu bastante, gerou valor. Estou recebendo aqui mensagem no WhatsApp também. Então, assim, ó, agradecer nesse momento. Se alguém não... estamos já nas 2 horas, né, gente? Vamos respeitar mais o horário. Amanhã a gente tem que trabalhar.
Eu tenho 8 horas um encontro com uma pessoa que está aqui na tela, não vou falar, mas tem uma pessoa que vai me esperar amanhã às 8 horas em ponto. Vamos tomar um café online, já marcamos hoje, então vai ser bem gratificante. Eu nem sei quem que é, né? Pelo sorriso. Pelo sorriso. O que eu falei para vocês? Até quando a gente está em silêncio olhando, a gente se comunica. Nem vou falar que é uma pessoa que está de azul, né? Não, mas tudo bem, vamos ficar quietos. Só pelo sorriso eu identifiquei. Olha para você ver, gente, estou ótima com a leitura comportamental, não estou? Logo vi quando ela sorri. Então, Sigriane, amanhã teremos um excelente café, uma oportunidade de estar te conhecendo melhor e você me conhecendo. Vai ser uma conexão maravilhosa. Então, pessoal, assim, a gratidão, eu quero agradecer primeiro vocês por estarem aqui, né? Depois eu agradeço a Lorena pela disponibilidade, por esse acesso, pela oportunidade do autoconhecimento. Eu sempre convido vocês para a evolução constante, né? Para construir mais a evolução constante do nosso conhecimento. Gratidão mesmo, muito, muito obrigada pela presença. E Lorena, gratidão, né, pela tua disponibilidade, pela sua doação, pelo teu suas técnicas, assim, eu não sabia que ela ia estar lá âncora, tá, gente? Ela me fez uma surpresa e foi muito importante. Eu já tenho 2, né, âncora, e quando isso funciona mesmo. E as meninas ali que são mentoras também sabem, a Fran, a Zoe e a Carmen, sabem que funciona. Então, acione e treine que vai ser, vocês vão ver os resultados. Então, Lorena, gratidão, muita gratidão. O pessoal está me dizendo aqui, ó, foi maravilhoso, parabéns, Silvia e Lorena, foi sensacional. Alguém tá perguntando, Viviane, você está no grupo da Silvia? Acho que a Viviane já saiu. Não. Ela quer dizer do grupo, a gente já tem um grupo do WhatsApp, um grupo VIP do WhatsApp. Quem tiver se sentir à vontade, entrar nesse grupo, vai lá no meu link da minha bio no Instagram. Ou me chama no particular, que eu passo o link para vocês entrarem. Lá eu coloco conteúdo de carreira, de liderança, de desenvolvimento, e a gente faz uma conexão bacana. Esse é o grupo que a Silvana está falando. Lorena, suas considerações finais? Então, meninas, acho que tem uns rapazes aí, minha família que está aqui, Jeana, Vânia, né, são os que eu conheço, estão aqui já me acompanhando um tempinho, todas vocês, as amigas que estão aqui também. Gratidão, pessoal, foi um prazer imenso poder falar um pouquinho para vocês hoje. Agradeço de coração por esse momento, foi especial, foi tão especial para mim, né? E a gente já fica com sede de quero mais, né? Espero que logo nós tenhamos oportunidade de conversar um pouquinho mais. Eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo se precisarem, se quiserem alguma informação sobre a programação neurolinguística, tá? Tanto nas minhas redes sociais, a minha página chama Estrutura da Mente. Tá? Então, eu estou à disposição de todas vocês. E, Silvia, gratidão, minha amiga. Muito obrigada pela oportunidade. Você foi única e sem você a gente não teria tido esse momento tão prazeroso de aprendermos e evoluirmos um pouco mais. É sempre muito bom estar conectada com boas pessoas, com excelentes energias. Eu já te falei, eu uso a hashtag Conexões do Bem, não é à toa. E eu estou sempre sendo muito iluminada com as pessoas que eu acredito em Deus, que Ele coloca na minha vida, e você é mais uma delas. Então, muito obrigada a todos vocês, viu, gente? Foi um prazer, fiquei muito feliz com o momento que nós tivemos hoje, tá bom? Obrigada. Gratidão a todos, descanse, tenham uma noite maravilhosa e boa semana. Amanhã é quinta, né, gente? Não, amanhã é quarta. Tá pesado. Amanhã é quarta. E nos acompanhe sempre que necessário, a gente possa ajudar, estamos aí para contribuir, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Tchau, até a próxima. Tchau.